Está. Então, a aula já começou a gravação. Então, a aula de hoje, né, fazer uma revisão desse conteúdo, né, desse algoritmo da evolução diferenciada e ver a implementação dele. Então, antes de ver a implementação, vamos relembrar aqui uns tópicos importantes, né, da evolução diferenciada, né. Deixa eu só iniciar a apresentação. Bom, rapidamente, né, um monômio aí, um dos autores dessa abordagem, né, o Rainer Storm e o Kenneth Price, né, em 1995, eles propuseram essa nova abordagem, né, de estar dentro do grupo, né, de evoluções, de algoritmos evolucionários, né, e surgiu como um grande rival do algoritmo genético, que há muito tempo vem assumindo um papel de destaque nos algoritmos, em relação aos algoritmos evolucionários. Aqui nós temos algumas características que são vantagens que são atribuídas a ele, né? Simplicidade, facilidade de implementação, eficiência, né? Robustez, alguns parâmetros de controle, e pode ser lenta para convergir em problemas de alta dimensão, tá? Mas essa característica aí da alta dimensão é um problema até do algoritmo genético. Agora nós já temos uma experiência com algoritmo genético e a gente sabe que depende muito de como a gente está utilizando os algoritmos para resolver o problema, né? Então existe essas, por exemplo, eficiência é um tal, né? É um ponto assim, não é uma regra geral. Se quem está implementando não tem uma boa lógica, como ele está resolvendo o problema, a gente sabe que a gente precisa de um indivíduo que representa uma possível solução, mas como ele está esquematizando essa solução, como que ele está fazendo o cruzamento lá, né, a geração. Então, tem muitos pontos que você pode impactar na eficiência. Não é porque eu estou utilizando algoritmo genético, então a minha solução é melhor do que... tem um artigo que o cara comparou o algoritmo genético com outro e foi melhor, então o meu vai ser melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todos os algoritmos que estão dentro dessa categoria de meta-heurísticas ou heurísticas, né? Porque existem o rascunho, né, da ideia. Agora, a maneira que você vai mapear essa ideia do funcionamento do algoritmo para o seu problema, aí são elas, né? Mas, enfim, são alguns atributos que são dados ao algoritmo, né? Esse problema de alta dimensão aqui, né, é um problema que eu deparei no meu doutorado, quando eu estava resolvendo, no caso, né, como é o problema de mapeamento, né, então a dimensão é a quantidade de nós que eu tenho na minha requisição. Então, 2, 3, 4 nós, né, quantos nós virtuais, eu vou mapear os nós virtuais para os nós reais. Então, eu posso ter uma rede virtual com 2 nós, posso ter uma rede virtual com 10 nós, posso ter uma rede virtual com 100 nós, né? A rede virtual é uma requisição que o provedor vai receber, né? Então, ela pode ter tamanho variado ao gosto do freguês, né? Então, o usuário que vai dizer o tamanho que é. Então, por exemplo, eu deparei com esse problema. Chega um determinado momento, né, que abordagens mais voltadas para alta dimensão, né, alta dimensão, elas apresentam um melhor resultado. Por exemplo, quando eu trabalhei com a colônia de algas, as colônias de algas, elas sempre, você pode ter um problema de 10 dimensões, mas a alga sempre vai pegar 3 dimensões. Então, há um processo de redução de dimensão. Só para vocês terem uma ideia, essa dimensão, se a gente for imaginar
na matemática, seria as colunas de uma tabela, tá? Então, você teria a nossa população, seria a quantidade de linhas, e as nossas quantidade de colunas seria a dimensão, as dimensões. Então, uma coisa é você trabalhar com uma matriz 2 por 2, 3 por 3, né? E assim por diante, né? Então, elas crescem, né? Quando você aumenta as dimensões, você vai a um problema exponencial. Então aplicações, assim como o algoritmo genética, nessas meteorísticas, elas são muito adaptáveis a várias áreas, né, vários problemas, né, que podem se encaixar aí na parte de engenharia, ciência de dados, finanças, telecomunicações, que é onde que aparece o problema de otimização, né? Os problemas de otimização estão em todos os lados, parte de engenharia, muito na parte de produção, né? Eu tenho uma quantidade de matéria-prima, os tipos de produtos que eu posso fabricar com aquela matéria-prima, cada produto demanda uma quantidade de matéria, cada produto tem um preço, cada matéria tem um preço, e aí você tem um problema combinacional. Quais são os melhores produtos que você vai fazer para maximizar o teu lucro, né? Por exemplo, nessa engenharia aqui de roupas, né? De confecção, né? É um problema de engenharia. Vamos fazer o quê? É melhor a gente fazer 100 calças e 50 jaquetas, ou 60 calças e 40 jaquetas. A gente vai, é um problema de maximizagem, ou minimizar, né? Minimizar, por exemplo, a gente pode minimizar desperdícios e maximizar custos, né? Aí tá vendo? Eu tô que aí seria um problema que a gente chama de problema multi-objetivo, né? Parte de ciência de dados, né? Finanças e a parte de telecomunicação. Bom, diferentemente do algoritmo genético, que basicamente o algoritmo genético, a gente cria uma população, né? Uma população é um conjunto de indivíduos, um indivíduo representa uma possível solução, um indivíduo, né? E aí a gente fala que o indivíduo, né, que é um cromossomo, né? Um cromossomo vai ser um indivíduo, e pronto, a gente tem no algoritmo genético, a gente tem essa população, e em cima dessa população a gente faz todas as operações. Na evolução diferenciada, vão aparecer mais se eu considerar a população como um vetor, né, então aí vai aparecer mais dois vetores, que assim, vetor é meio complicado falar, porque matematicamente o vetor ele é unidimensional, né? Então, se tem mais de uma dimensão, duas dimensões é a matriz, mais de duas dimensões, a gente vai falar de tensores, né, e assim por diante. Mas aqui, por simplicidade, vamos falar uma dimensão. Então, a gente tem a população, que é um vetor, no algoritmo genético a gente trabalha com ele, fazendo toda a parte do offspring, né, a parte da geração de novos indivíduos, a seleção, mutação, tudo aquilo é feito em cima só de um vetor, que é a população. Agora, na evolução diferenciada, a gente vai aparecer mais dois, né, que são vetores temporários que serão utilizados para o cálculo, né? Então, vai aparecer um cara chamado vetor doador, né? E a gente vai representar pela letra o V, tá? E vai aparecer um outro vetor, que é o da recombinação. Então, todos esses aí vão ser criados, né? A gente vai criar eles durante o processo, e eles são temporários, né? Eles existem ali para a gente poder exercer a evolução diferenciada. Bom, a gente precisa também, na evolução diferenciada, fazer o que ele chama de limitando os descendentes, né? Que é um processo de bound, porque a gente vai ver que uma coisa até que eu gosto muito da evolução diferenciada,
que as técnicas são baseadas em equações matemáticas, né? Então, isso facilita até a comparação de implementações diferentes, né? Então, existem as estratégias, eu posso falar, eu utilizei a estratégia 1, a estratégia 2, a estratégia 3. Então, essas estratégias, elas são mais padronizadas do que não existe no algoritmo genético. Essa estratégia no algoritmo genético, cada um tem o seu. E, bom, com o vetor doador e esse outro vetor, né, a gente vai tem o vetor inicial, né, desse vetor a gente vai criar, que é a população inicial, né, a gente vai criar o doador, e do doador a gente vai criar a da recombinação. E esse processo é um processo matemático, né, a gente vai fazer operações matemáticas. E quando a gente vai fazer uma operação matemática, o resultado de uma função pode estar além dos limites do que a gente quer trabalhar, né? Então, esse bound é o ajuste, né? Bound é limite, então seria limitar o resultado. Então, a gente vai fazer operações matemáticas e em um determinado momento a gente tem que colocar esses valores dentro de limites, né? Vamos supor que eu estou trabalhando com o meu valor de x entre 0 e 10. Aí eu estou fazendo o cálculo, deu 12. E aí, 12 está fora do meu limite. Aí o que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer um processo de jogar o 12 para 10. A gente vai transformar o 12 para o 10, né? Que é o upper bound, né? O bound, o limite superior. E a gente também tem o low bound, né? O limite inferior, que eu estou fazendo um cálculo, aí é de 0 até 10, aí gerou o valor menos 1. Poxa, o menos 1 está fora do meu limite, da minha janela. Então, eu tenho que fazer, né, um low bound, que é transformar esse menos 1 para 0. Que eu sempre tenho que trabalhar dentro de valores, né, dentro do meu limite, tá bom? Se eu estou trabalhando com x e y entre 0 e 10, eu não posso começar a trabalhar com valores 100 e assim por diante, né? Isso tem muito a ver com o algoritmo genético, aquele conceito que a gente viu de gerar novos indivíduos. Quando a gente está gerando o algoritmo genético novos indivíduos, a gente tem uma premissa. A gente não pode gerar um indivíduo que no cromossomo dele tem elementos que não pertencem ao meu domínio. Então, por exemplo, naquele problema do caixeiro viajante, que a gente utilizou o algoritmo genético para resolver o problema do caixeiro viajante. Aí, tá, o caixeiro viajante, eu tenho 5 cidades. Cidade 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza, eu só tenho 5 cidades. Aí imagina que nesse processo de cruzamento, né, de geração de novos indivíduos, aí eu tenho um cromossomo que tem uma cidade número 5, ou número 6. Não faz sentido. Se eu só tenho 5 cidades no meu problema, como que eu tenho a cidade 6? Cidade 10? Essa cidade não existe no domínio do meu problema. Eu tenho que transformar. Esse é o processo de bounding, que a gente está aqui na evolução diferenciada. E, por fim, a seleção, porque a gente vai produzir esses vetores e depois a gente vai fazer uma seleção de quais indivíduos desses vetores é o melhor. E aí a gente vai fazer uma solução gulosa mesmo. O que é a solução gulosa? Percorre um por um e pega o melhor, né? Bom, quais são os parâmetros, tá? E aí só um conceito, muitas das vezes a gente chama isso aqui de metaparâmetros, né? Da heurística, né? Metaparâmetros. São aqueles parâmetros que a gente vai escolher, né? E a gente pode mudar esses parâmetros, né? Em nossos testes, tá? Então são todos, todos não, alguns parâmetros aqui a gente pode alterar ao longo do tempo, que é o número de geração, né, que a gente o T, o F o T vai ser um número inteiro, tá? É a quantidade de gerações, né, que a gente vai querer que o nosso algoritmo execute, né? É um loop, então ele vai fazer inicialmente a primeira geração, a segunda geração, até uma quantidade de geração, que é o T. Então, é um valor inteiro. O F é um valor escalar, logo ele é um ponto flutuante, pode ser um ponto flutuante, né? Pode ser qualquer valor flutuante.
O NB é aquele limite inferior, que eu falei, por exemplo, se a gente trabalhando com 5 cidades, cidade 1, 2, 3, 4 e 5, então o 1 seria o meu limite inferior. Qualquer cidade com valor menor do que 1 tem que ser ajustado para o LB. O B já é o limite superior. Então, voltando, se estou trabalhando com cidades 1, 2, 3, 4 e 5, se no meu cálculo eu gerar a cidade 11, eu tenho que transformar esse 11 para o meu limite superior. O meu PC, que também tem lá no algoritmo genético, né, a probabilidade de... Só que lá é a probabilidade de mutação, aqui é a probabilidade de crossover, né, de cruzamento. O NP é o número é o tamanho da nossa população, que também no algoritmo genético a gente tem, né, o tamanho da população. Bom, existem vários trabalhos comparando o algoritmo genético e evolução diferenciada. O algoritmo genético é bem mais antigo. Se eu não estou enganado, ele é da década ali de 70, 80. Então, assim, a gente tem muito trabalho, né, em relação ao algoritmo genético, devido a essa facilidade de você resolver diferentes tipos de problema utilizando o algoritmo genético, né? Mas tem um trabalho muito interessante, que é desse cara aqui, que acho que ele é um sueco, né, então não sei falar o nome dele, mas vamos chamar aqui de Koppen, e esse um japonês, Yoshida, eles propuseram, né, eles fizeram um trabalho comparando o algoritmo genético com a evolução diferenciada. E por quê? Porque já existem, depois nesse artigo aqui é interessante, vocês podem olhar depois, existem alguns testes padronizados para poder avaliar essas metaheurísticas, são problemas complexos, você vai, né, no site eles citam esses problemas, e aí, por exemplo, vou inventar aqui uma heurística, né? Aí eu vou provar que essa minha heurística é melhor. Aí eu vou fazer uma prova matemática, né? Porque que eu, sei lá, heurística do potó. Então, por algum motivo, potó, eu descubro aqui que o potó é muito bom para fazer alguma coisa, que nenhum animal consegue resolver um problema igual o potó, né? Sei lá, queimar as pessoas, capacidade de queimar as pessoas com um único mijadinho, sei lá, alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente pega as abelhas, as abelhas são muito boas no aspecto, então se analisa o funcionamento das abelhas, pega as características da abelha, né? Por que elas são boas naquilo, e tenta modelar aquele comportamento matematicamente. Das formigas, né? As formigas são muito boas para descobrir um determinado caminho. Então, as formigas, né? Que elas vão procurar alguma coisa na floresta, vai todo mundo numa direção. Mas ao longo do tempo, se você reparar, vai formando caminhos, né? Eu ia falar colmeia, não, mas ali na casinha delas, que eu esqueci o nome, né? Ali na casinha delas e essa comida, né? Então vai formar ali um trieiro, né? Por quê? Porque elas soltam um hormônio, né, um feromônio, e quanto mais formigas passam naquele caminho, mais feromônios fica, que chama mais formiga, que mais solta. Então existe uma característica da formiga que a gente vai modelar, olha para ela, vai modelar, né, e vai criar um algoritmo baseado naquela maneira que ela resolve o problema. Matematicamente, não só isso, a gente precisa de alguma prova matemática daquela tua premissa, né? Tentar fazer uma prova matemática que aquele método que você está utilizando, ele é um método bom realmente para resolver um problema. Então a gente, né? Então eu posso propor aqui uma nova meta-heurística, a meta-heurística do Potó. Mas aí o que eu vou fazer? Que agora me falhou o nome, mas aí tem uma organização que tem uma série de problemas, e você tem lá, o cara que fez algoritmo genético resolveu esse problema com essas características, esse outro com essas características. Aí você consegue comparar. Então, esses dois caras aqui pegaram esses problemas aqui, ó, compararam o algoritmo evolutivo, o ED e o AG, em 16 problemas de referência, com cada um com 2, 3 e 4 objetivos.
tá? E no final, né, eles mostraram, né, uma vantagem do ED. Quando eu deparei com esse artigo aqui, né, falei, poxa, que legal, esse algoritmo é bem interessante, eu gostei muito dele. E eu percebi que na época ninguém tinha aplicado ele para resolver o problema de mapeamento de redes. Aí eu adaptei esse algoritmo genético para resolver o problema de fatiamento de redes, né? E foi publicado aí em 2022, né? Já tem um tempinho aí que eu fiz isso. Bom, agora é explicando o funcionamento do algoritmo, né? Essas figuras aí, ainda não tive tempo, né? Eu quero fazer as minhas figurinhas, mas dando crédito aqui, essas figuras eu retirei desse site, que inclusive é um professor, acho que ele é indiano, né? Explicando evolução diferenciada. Então, vocês podem, né? Tem aí o link, assistir. Bem didático a apresentação dele. Inclusive, as figuras eu tirei dessa apresentação. Então, como eu falei, a gente tem esses 3 vetores, né? O X é o que ele chama de target aí, tá? Esse target, no algoritmo genético, seria a nossa população inicial. Essa aqui a gente vai criar aleatoriamente, né? Inicialmente é aleatório, né? Você vai criar esse target, essa população, né? Que aqui vamos falar de target, né? Evolução diferenciada a gente fala de target. Mas é aquela, né, a primeira população que a gente cria aleatoriamente com indivíduos que são possíveis valores do nosso problema. E aí a gente vai fazer uma operação matemática que vai gerar esse dono. E aí depois a gente vai fazer uma outra seleção para gerar esse trial. E desse trial, a gente vai escolher os melhores entre ele e o target para virar um novo target. Então, essa é a primeira interação, né? Então, a primeira interação, eu gero isso aqui aleatoriamente, faço a mutação, gero o dono. Do dono, eu faço um processo chamado de recombinação, que é basicamente uma seleção, vai gerar o trial. Aí eu tenho 2 vetores, o X e o U. Aí eu pego os indivíduos, linha por linha, e vejo quem que é o melhor. E o melhor vai para o target. E aí eu tenho um novo target. Aí eu pego esse target, faço a mutação, gero o dono. Depois do dono, eu faço uma seleção, gero o trial. Aí eu faço de novo, pego um elemento do target e do trial. Se é melhor, então ele vai para o target. Vou fazendo com todos os indivíduos. Então, no final de uma interação, eu vou gerar um novo target que ele é melhor do que o target anterior. Tá vendo? É um processo evolutivo. Quantas vezes eu vou fazer isso? Depende da quantidade de interações, né, ou gerações que eu coloquei no meu algoritmo. E igual ao algoritmo genético, não existe uma quantidade conhecida inicialmente, porque isso vai depender do problema, vai depender da dificuldade, do espaço de busca. Então, uma série de parâmetros que não são equacionáveis. Então, a gente não tem uma equação para saber, esse problema eu vou utilizar com uma população. Não, inicialmente, a gente começa pequeno, porque a gente não é bobo, né? Vai começar com pequeno, aí vai aumentando gradativamente até a gente perceber nenhuma melhoria se aumentar um ou aumentar o outro, né? Aumentar um ou o quê? Aumentar o tamanho da população ou a repetição. Eu já comentei em aulas passadas que, geralmente, para a gente perceber se o nosso algoritmo ele é bom, né? Se ele está encontrando alguma resposta, geralmente a gente começa com uma população pequena e vai aumentando a repetição e vai analisando se ele está melhorando. Porque se você está repetindo e ele não está melhorando, então ele não está servindo para nada. A expectativa é que ele vai melhorando, não de uma geração para outra, mas ao longo das gerações. A gente tem que. E aí é aquela ideia de sempre colocar no gráfico e a gente analisar graficamente, não executar uma vez e
a geração 1 e comparar com a geração 2. Não, mas só pode ser dezenas de gerações com dezenas de gerações à frente. E ver se ele está tendo algum processo de evolução. Então, como que esse donor vector, né, eu tenho alguns problemas, assim, né, quando eu for fazer as minhas figurinhas, meu target vai ser o T, meu dono vai ser o D, e meu trial vai ser o T, né, ia facilitar muito a vida, mas tudo bem, ele colocou X aqui para target, V para donor e U para trial, né, então beleza, o V é o donor. Então, como que ele é criado, esse donor? Através dessa fórmula matemática. Então, é simples assim, aplica essa fórmula. O que essa fórmula vai fazer? Para cada indivíduo do dono, então, se a gente está trabalhando com uma população de 10, então eu vou fazer isso para o primeiro indivíduo, segundo indivíduo, terceiro indivíduo, quarto indivíduo, quinto indivíduo, sexto indivíduo, né? Assim por diante. Então, para o primeiro indivíduo, eu vou calcular o primeiro indivíduo. Eu vou tirar aleatoriamente do meu target, né, que o meu X é meu target, né? Então vocês vão ver que o V é baseado no X, porque a única coisa que eu tenho inicialmente é o meu target. Então, o meu V vai ser baseado no meu target. Eu vou pegar um elemento da minha população, mais vou multiplicar esse F, que vai ser um valor escalar, menos um elemento, menos outro elemento, né? Então, se a gente estiver trabalhando com uma única dimensão, fica fácil, né? Você pega um valor, né, mais F, a subtração, né, a diferença desses dois valores, multiplica, soma e joga aqui, né? É esse V aqui. Aí vai fazendo isso para todos os elementos. Beleza. Ao final disso, a gente criou o nosso doador. Depois do doador, nós vamos criar o nosso trial, né, que é o U. E esse trial, como eu falei para vocês, é uma seleção. Então, a gente vai gerar alguns valores randômicos aqui, né, que algumas variáveis randômicas. Esse delta aqui, esse delta é uma variável randômica, esse R é uma variável randômica, e esse J aqui, né, o I, né, é uma variável que está lá do nosso, que a gente vai produzir, a variável que a gente está produzindo, do trial, o V é do nosso donor, e o X é do nosso vector. Então, a gente vai fazer o seguinte, né, a gente vai repetir novamente, nossa população tem 10 indivíduos, eu vou, o U1, né, que é o primeiro elemento. O primeiro elemento do trial, ele é o quê? Ele é de V, ele vem de V ou ele vem de X? Vou fazer o teste. Se esse R for menor do que PC, esse R é um valor aleatório, esse PC é um valor aleatório, que é a probabilidade de crossover que a gente cria no início. Então, se esse E for menor do que PC, né, se isso aqui for true, já o valor do U vai vir do V, né, porque aqui é um OU. Então, se isso aqui já for verdade, se isso aqui for falso, se J for diferente de delta, né, se for igual, então o U vem de V. Então, veja que isso aqui é um processo de seleção. O que a gente está falando? A gente está estipulando um valor do indivíduo do trial, que a gente está criando, que ele vai vir de V ou de X, baseado nessa seleção aqui. Feito isso, a gente criou o nosso trial. A gente tem um dono e criou o trial, né? Então, aqui é só um exemplo da criação do trial. Então, aqui está o valor, a probabilidade de todos os elementos, né, do meu trial, né, mas na programação sequencial, a gente faz um por um, né? Vai fazendo um por um. Então, mas aqui ele colocou o R de todo mundo. Então, inicialmente, ele vai gerar aleatório um R e vai fazer essa comparação aqui, ó. Esse R é menor do que o PC, 0,5. É menor ou igual a PC? O PC é 0,8. Ah, é menor, true. Então, esse primeiro já é verdade, né? Que é ou verdade. Então, verdade ou qualquer coisa é verdade. Se é verdade, então, o primeiro elemento, o UJ, né? Que é esse primeiro elemento aqui, ele vai vir de quem? Do V. Ele vai vir aqui do 23. Então, esse 23 vai vir para cá.
Então, o primeiro elemento aqui é 23. Então, aqui, como só tem uma dimensão, ela é fácil, né? Se aqui tivesse mais dimensões, 23, aqui tivesse uma outra dimensão, aí eu teria que fazer para essa outra dimensão essa operação, tá? Mas aí eu não ia executar um novo R, eu ia manter o R, né? Esse R aqui é para cada dimensão. Então, agora vamos calcular o segundo indivíduo. Aí a gente gera um valor aleatório, 0,91. Eu faço o teste. 0,91 é menor do que 0,8? Falso. Bom, vamos analisar aqui. O J, qual que é o J? É o número do indivíduo. A gente tá o segundo indivíduo, 2. 2 é igual a delta? Não, 2 é diferente. Então, isso aqui é falso. Então, o segundo elemento vai vir do XJ. Então, vai vir o quê? XJ é o 43. Então, aqui deu 23, 43, né? Então, aqui, ó, 23, 43. E se faz isso aqui até o final. Então, no final aqui do trial, a gente vai ter elementos ou vindo do target ou vindo do donor. Então, isso aqui são valores, né? Agora a gente precisa pegar esses valores, jogar na função, né? Na função fitness, para saber qual desses valores aqui é o melhor, né? Então, aí a gente vai utilizar, antes, né? Faz o bound, porque esse processo aqui, esses valores aqui pode estar valores acima do permitido ou abaixo do permitido. Se tiver acima do permitido, você atribui o valor que é o B, que é o limite superior. Se tiver abaixo, você atribui o valor do limite inferior. Tranquilo. Aí depois a gente vai fazer a seleção. O que é a seleção? A gente vai percorrer esse trial aqui, a gente vai pegar cada um desses elementos e avaliar qual deles produz um menor valor, se a gente está trabalhando com minimização. Se a gente trabalhar com maximização, a gente vai pegar qual deles, né? Então, 12 e 23, vamos imaginar que na minha função, é uma função matemática, uma função do nosso problema, ao jogar o 23, produz um valor menor. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 23, aí eu vou para o 40, aí eu vou para o segundo. Aí eu comparo o segundo aqui, né? Esse aqui que é o meu trial, com o meu target. Aí eu vou comparar 43, 43, tanto faz, né? Aí eu vou para o meu próximo, e vou comparando os indivíduos linha por linha, aquele que produziu o menor valor é o indivíduo que eu vou manter na próxima geração do target, tá? Então, é esse processo aqui, ó. Ele está falando isso aqui. Vou pegar um indivíduo do X, um indivíduo do U, aquele que tiver a menor, né, a função fitness, né, a função de avaliação, aquele que tiver menor, você fica com ele. Né, essa é a ideia. Então, aqui é o algoritmo, né, a gente precisa, para fazer a evolução diferenciada, eu preciso saber a minha função fitness, né, como que eu vou calcular, né, qual que é a minha função, que eu tô querendo descobrir, né, por exemplo, a função Shekel, a função exponencial, uma função que é uma função, né, eu passar os valores e ela vai me retornar um valor. O limite inferior, o limite superior, a quantidade da minha população, o número, a quantidade de interações, o valor, o escalar, que é aquele F que eu preciso lá na fórmula para criar o donor, e é isso daí. Então, eu vou inicializar a população randomicamente, que é que vai gerar o nosso target, né, inicialmente o nosso target, vai avaliar a função fitness para todo indivíduo, né? Então, todo indivíduo tem que ser avaliado, a gente tem que ter o fitness dele. E aqui, esse for aqui, né? Primeiro não, isso tudo está dentro desse for, que é as interações, né? É uma repetição. Aqui, nesse for aqui, o que a gente vai fazer? Esse for aqui é aquele processo de criar o donor. Então, vai gerar o donor, utilizando aquela operação matemática, né? E aqui, depois de gerar o donor,
faz o limite, né? Então, aqui, na verdade, a geração do donor e a geração do trial, né? Aí depois gerou aqueles dois vetores, a gente faz o quê? Limita, percorre o nosso trial e coloca os valores dentro dos limites, depois vai avaliar qual indivíduo produz o melhor fitness, né? Se é o do trial ou se é o do target. E se for, né, se o target produzir o melhor fitness, mantém o target, o indivíduo do target. Se o indivíduo do target produzir o maior valor, então substitui o indivíduo do target pelo do trial, né? Então, é o processo da seleção, a seleção gulosa que é feito aqui, né? Então, vai substituir, né, se a função fitness de UI for menor do que a função fitness do target, né? Se for menor, troca o elemento, né? Então, no final, você vai produzir um target que os indivíduos têm, né, produziram uma melhor fitness. Faz isso aqui N vezes, beleza? Bom, agora vamos ver aqui na programação. Compartilhar a tela. Eu acho interessante porque aqui, né, muitos de nós estamos muito mais familiarizados com programação do que a linguagem matemática, né, principalmente quem não está muito aí acostumado com os formalismos da pesquisa, né, recém-graduados, que está mais focado na parte pega um curso de sistemas de informação, está mais focado em programação do que na parte científica, né? Então, aqui ajuda a gente fazer esses mapeamentos, né, entre a teoria e a prática. Eu falei lá para vocês a função fitness, a gente precisa de uma função fitness. A função fitness é aquela função que vai produzir um valor e a gente vai querer saber quais são as entradas que vão produzir o menor valor. Essa é a ideia, né? Então, aqui eu peguei essa função aqui, uma função matemática, em que uma função que o máximo, né, a gente vai passar dois valores de x e y, como o cálculo dessa função aqui, né, o Mishra's Bird, né, vocês podem perceber que aqui tem senos, cossenos e tal, então a saída dela então o que ela faz? Eu passo x e y, né, então ele faz essa função aqui, eu até mostrei para vocês no Wikipedia, né, a gente colocar no Wikipedia lá funções complexas para algoritmos de otimização, vai trazer um monte de funções, eu peguei uma dessas funções, né, peguei essa daqui, e essa função, ela é isso aqui, ó. Então, a gente consegue perceber que os valores, os menores valores, eles estão nesse loco aqui, né, nessa região aqui, ó, onde que é o azul mais escuro, é aonde que tem os menores valores. Então, essa função é muito interessante, porque é um tipo de um problema, que é um problema de pesquisa, né, a gente precisa pesquisar aqui, mas ele não é um linear, né, porque não é eu pegar o maior valor de y e o maior valor de x que isso me diz que eu tenho um maior valor ou menor valor, né? Então, assim, a gente vê que sair procurando aqui, né, é complexo. Por isso que é um problema complexo aqui, né? Então, aqui temos a função, então, ali no nosso algoritmo, o fitness é esse cara, essa função é a nossa função fitness, a gente, dado uma entrada, ela vai produzir uma saída, e a gente quer saber qual que é o maior valor, qual que é o menor valor, né? Então, aqui eu coloquei os limites, ó, de menos 10 até 10, né? E aí eu fiz o x aqui variando, né, de menos 10 até 10, pegando 400 valores, o x2, né,
que é duas dimensões, né? Esse problema a gente tem, tem duas dimensões, né? Poderia ter, eu nem não gosto de usar muito y, mas aqui foi y, eu gosto de usar x1, x2, né? Porque geralmente o y a gente atribui para a saída da função, né? Então, o y não é a saída da função, é um outro parâmetro, né? Então, a gente tem duas dimensões essa função. Então, aqui o x1, o x2, eu passo o x1 e o x2, aqui para gerar esse mesh, né? O NP Mesh Grid, o que ele vai fazer? Ele vai gerar todos os pontos, né, cartesianos aqui, de x1 e de x2, né? Então, a gente tem milhares aqui de pontos, né? A gente tem um ponto 0, 1, vamos lá, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, até 10. Depois, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1... A gente tem essa malha de pontos, né? Por isso que é o Mesh Grid, né? Vai pegar todos os valores. E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o nosso z, que é a saída da nossa função. Então, a gente vai passar para essa função todos os valores possíveis de x1, x1 e x2, né? Então, dessa maneira, né? Então, para x1 dentro de x1, para x2 dentro de x2, né? x1 e x2 é uma lista de valores, e aqui a gente vai passar para essa função, e essa função vai retornar um array, né? Para o z. Veja que dessa vez, em vez de trabalhar com listas e tal, né? Vamos fazer uma coisa melhor, que é trabalhar com NumPy, porque traz velocidade nos cálculos matemáticos, né? Bom, aí aqui é só mostrando a figura, já tenho tudo para fazer a figura, né? Então, setando o tamanho dela, né? Aqui a questão da cor, setando as cores, né? Então, para saber a quantidade de cor, eu vou passar o x1, x2 e o z, né? Para ele saber os valores. Aqui é legal que esse color bar, ele vai montar essa barra aqui para a gente, né, colocando a associação das cores com os valores, muito bom para isso. E o de praxe, né, o título, o label, x-label, os rótulos, né, rótulo do eixo x, rótulo do eixo y, aqui para montar esse grid, né, quadricular a nossa figura, e beleza, e show nela. Aí temos essa figura. Então, essa figura é muito legal quando a gente está trabalhando com funções, assim, né, essas funções não lineares, né? É legal para a gente ver aqui. Então, por exemplo, visualmente, eu sei que o mínimo vai estar nessa região aqui, ó, ou nessa região, ou nessa região, ou nessa região. Então, visualmente, eu já tenho como balizar a saída do meu algoritmo. Então, aqui... Então, aqui, lá no Wikipédia, onde que eu peguei essa função, né, ele já traz aqui um valor mínimo global. Então, eu sei que o valor mínimo, o x, é menos 3, isso daqui, o y é menos 1, isso daqui, e se eu passar esses dois valores, né, esses dois parâmetros para a minha função, o resultado vai dar menos 106. Né? Então, Então, é legal trabalhar com essas funções que a gente já sabe qual o valor mínimo dela, né? Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com um algoritmo, uma meta-heurística, numa heurística, a gente não sabe qual que é o melhor, né? Acho que a gente chama de solução ótima, que é a melhor de todas. A gente não sabe, porque se a gente soubesse, né, a gente não precisava do algoritmo, a gente aplica o algoritmo justamente porque o espaço de busca é muito grande, e a gente avaliar todas as opções, ela é proibitiva, né? Essa é a ideia. Essa função aqui, ela não é tão complexa assim, né? Eu até poderia percorrer linearmente aqui, mas aí dependendo da minha escala, né? Porque como eu estou trabalhando com ponto flutuante, né? Entre 0 e 1 tem infinitos pontos. Aí qual que eu vou trabalhar? Incrementar 0,01 ou 0,02 ou 0...
A gente consegue ver aqui a precisão, né? Ó, a quantidade de casas decimais que a gente está trabalhando aqui, né? Então, aqui a gente tem, levando em consideração essa resolução aqui dos números, né, são milhares de pontos, né? Enfim. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos implementar o algoritmo da evolução diferenciada. Então, o que a gente precisa? Então, em letra maiúscula são as nossas constantes, né? São os nossos parâmetros, ou metaparâmetros. Quando a gente está trabalhando com meta heurística, a gente fala os metaparâmetros, né? Ou os hiperparâmetros, também é um conceito que a gente utiliza, os hiperparâmetros, né? Que é o tamanho da população, então, inicialmente 10, quantidade de gerações, né? Vamos pegar o menos aqui, 10, o F, né, que é aquele valor, né, escalar, 1,5, você pode variar isso daqui. O F, pessoal, está associado a um conceito que é a diversificação e extrapolação. Diversificação e extrapolação. Acho que é esses termos mesmo. Extrapolation, né? Extrapolação. Extrapolação. São esses dois conceitos aqui. O que são características que você tem que ajustar no teu algoritmo, né? Por quê? Imagina que um sistema de pesquisa nesse espaço, ele pode pesquisar esse ponto, depois vir para esse outro ponto, depois vir para esse ponto, depois vir para esse ponto, depois vir para esse ponto, vir para esse ponto. Então, isso aqui é a diversificação. Ele está em vários, né? Onde que meu mouse está indo, está a diversificação, ele está em vários pontos diferentes. Quanto maior a diversificação, é interessante. Mas, ao mesmo tempo que ele tem que ter a diversificação, ele também tem que, em um determinado momento, ter a extrapolação. O que é? Bom, olha, o problema, meu mouse está aqui, mas veja, se eu ficar dando pulo demais, poxa, eu estava pertinho da melhor aqui, mas eu dei um pulo para o outro lado. Então, a exploração já é a característica, extrapolação, né? Exploração, não é extrapolação mesmo. De procurar mais próximo aqui. Então, a gente mexe isso com essas variáveis, né? Um F menor, eu vou ficar dando menos salto. Né? Os meus saltos vão ser mais próximos, né? Na pesquisa, na procura, né? Então, isso aqui, por isso que a gente pode ajustar esse cara aqui, tá? Esse aqui é um parâmetro que a gente pode ajustar. Isso aqui é o crossover, que é outro parâmetro que a gente vai ajustar, né? Quanto menor for esse valor, vamos entender aqui, vamos voltar aqui para esse cara aqui, né? Então, a probabilidade, veja aqui, o PC, né? A probabilidade. Se essa probabilidade for muito grande, então, se ele for um valor muito grande, a probabilidade do R ser maior do que PC aumenta. E se isso aqui aumentar, eu vou estar pegando o elemento do V, do donor. Então, o que esse PC está falando para a gente? O PC está falando qual vetor é mais importante? É o donor ou é o do... ou é do target, né? Se esse valor for menor, o target tem mais prioridade. Se esse valor, eu quero dizer o seguinte, né? Vamos colocar aqui, o que eu estou... Valor menor do que 0,5, valor menor do que 0, maior chance do... não quero escrever menos. O valor menor do que 0,5, maior probabilidade de vir do donor.
um valor maior do que 0,5, então, maior probabilidade, né, vírgula aqui, maior probabilidade de vir não, aqui é do donor e aqui do vector, do target. Pronto. É isso. Essa é a finalidade do crossover. Eu estou só falando para mim, quem é mais importante? É o target ou é o donor, né? Então, se tanto faz, 0,5. Né? O delta é aquele delta, né, que a gente vai gerar aleatório, ele tem que ser de 0 a tamanho da população, ele vai ser uma linha da minha população, e aqui são os limites, né? Menos 10, mais 10, né? São os limites de x e y, né? Ou x1, eu gosto muito de usar x1 e x2. Em vez de, porque o y sempre dá, a gente associa o y à saída da função, né? Não, mas aqui são parâmetros de entrada, né? Então, o x1 tem que ficar entre menos e 10, e o x2 tem que ficar menos 10 e 10. Beleza? Então, o que a gente fez até agora aqui? Nada, só programando nada, só atribuindo os valores, né, do algoritmo. Aí a gente precisa do target, né? E aqui tem uma coisa bem interessante que depois eu vou falar para vocês do target. Então, o target, eu vou gerar um valor randômico, né? Quantidade de linhas, o tamanho da população, estou trabalhando com uma população de 10, então vou ter 10 linhas. E quantidade de colunas, é a minha dimensão, né? Então, como a minha dimensão, eu estou trabalhando com uma dimensão igual a 2, né? Eu vou ter vetor x, né? O vetor x, né? Aqui eu vou colocar duas dimensões. Duas dimensões, né? Duas dimensões, né? x1, x2, duas dimensões. Então, ele vai gerar esse valor aleatório. Esse rand, né? Ele vai gerar valores aleatórios de 0 a 1, tá? De 0 até 1. Que está muito longe dos valores aqui, né? De 0 até 1, eu ia estar criando aqui uma população com os valores bem aqui, ó, somente aqui, ó. Então, isso é ruim, a gente tem que criar uma população com valores com indivíduos mais espalhados, né? X aqui, né? Menos 10, menos 7. Oi? Eu tô vendo só o slide. Ah, sim. Compartilhar. Aqui, o que eu estava falando para vocês. Vixe, não, vocês perderam muita coisa, eu acho. O que eu estava falando aqui, então vamos voltar aqui. Aqui foi setar os parâmetros, né? Teve uma hora que o senhor saiu, o senhor estava aqui mostrando exatamente essa parte, o senhor saiu para o slide. Quando voltou, aí ele ficou lá no slide ainda. Tá, então aqui, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Aí nessa célula, vou mostrar a implementação do algoritmo, né? Aí a gente tem aqui setar os parâmetros, né, que é do algoritmo, tamanho da população, geração, o F, o PC, o delta e o bound. Aí a gente vai começar, a gente precisa criar o target, que é a minha população, né, aleatória. E aqui eu vou criar esse rand, né, através do np handle, rand, e aí eu passo o tamanho da população, que é o tamanho da minha população, é a quantidade de linhas, e o 2, aqui é a minha dimensão, beleza? Se eu fizer isso, aqui é um ponto muito importante, ele vai criar um target com valores entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Né? Então, o meu x1 e o meu x2 vai ter valores entre 0 e 1. Só que o meu domínio aqui, né, eles é de 0 a menos 10. Então, se eu criar x1 e o x2, né, o x1 e o x2, apenas entre 0 e 1, eu vou estar criando uma população somente nesse espaço aqui.
Então, isso é uma partida muito ruim, eu começar com uma população bem localizada. Eu tenho que criar uma população com indivíduos aqui, aqui, bem espalhados. Quanto mais espalhados, melhor é. Então, é por isso que aqui, ó, depois do target, eu pego o target e multiplico ele pelos limites, pelos valores, né, cada elemento do meu target, eu vou multiplicar por um valor aleatório entre o limite inferior e o limite superior. Beleza? E aí, né, a ideia é, na aula de quinta-feira, né, se vocês quiserem, né, a gente pode ter uma aula falando mais sobre o NumPy, né, essas funcionalidades do NumPy aqui, vendo, quem nunca trabalhou com NumPy, é bem interessante, tem alguns recursos matemáticos e agiliza bastante. Por exemplo, aqui, esse target, 2 pontos aqui, né, eu estou falando que eu quero percorrer todos os indivíduos de todas as linhas, de todas as colunas do meu target e multiplicar por esse valor randômico aqui, né, que aí vai devolver meu target. Então, aqui eu tenho um target com uma população bem localizada e agora eu espalhei essa população, né, para dentro do meu domínio. E aí eu preciso do meu donor, né, que inicialmente pode ter nada, né, não precisa ter nada, porque ele vai ser calculado, né, e o donor depende exclusivamente do target, então eu posso começar ele com 0, tudo 0, e o meu trial também posso começar com 0, porque o meu trial vai ser um indivíduo que vem do target ou vem do donor. Então, ele pode ser tudo com 0, não tem importância nenhuma. Então, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro for é o número, né, de gerações, número de repetições. Então, esse contador aqui ele só vai ser utilizado para controlar, né? Eu poderia até, no Python até a gente pode, o Python acho que é 3.10 para frente, ou 3.11 para frente, posso até fazer assim, né? Atribuir a nenhuma variável. Eu não uso ela para nada, ó, né? Posso fazer assim, mas vou deixar aqui o rep. Então, aqui a gente vai fazer a mutação. O que é a mutação? É percorrer todo indivíduo do meu target e aplicar aquela fórmula matemática, que é essa fórmula matemática aqui, ó. Pronto. Então, o J vai ser as linhas, o K vai ser as minhas dimensões. Então, para cada elemento do donor, para cada dimensão de uma linha do donor, eu vou fazer aquela operação matemática, pegar um indivíduo, somar um F, multiplicando um outro indivíduo menos um outro indivíduo. Então, quem que é o R1, o R2 e R3? É uma posição dos meus índices. O que é meu índice? É uma lista, né, das posições da minha população. Né? Aí eu crio uma índice, eu preciso remover o J, porque aqui, né, se minha população tem 10, vai retornar uma lista de 0 a 10. Né, na verdade, de 0 a 9, né, 10 elementos de 0 a 9. Só que eu não posso, como eu estou calculando o J, eu não posso fazer uma operação com o J. Então, dessa lista, eu removo o J. E aí eu crio o meu dono. Depois, eu faço aquela seleção que está no algoritmo para criar o meu trial, né? Aí, para isso, eu preciso aquele R, que é aquele valor randômico, e eu faço aquele teste. Se R é menor do que o PC ou J é igual a delta, o valor do trial vem do dono. Se não, o valor do trial vem do target. Né? Bom, fiz isso daqui. Então, eu tenho o meu donor, criei meu donor nesse for, criei o meu trial, e aqui é o bound. Então, eu vou percorrer todo o meu trial e vou verificar se numa linha o primeiro indivíduo,
primeira dimensão. Se ele tiver um valor maior do que o limite superior, então ele vai receber o limite superior. E assim, então aqui eu faço o limite, né? Percorro todo o meu trial, todas as dimensões de cada linha, né, de cada indivíduo, e ajusto ele. Fiz isso. Depois eu faço a seleção gulosa, né? Eu vou percorrer, né, a minha população e verifico se o meu trial, né, se a minha função, né, aquela minha fitness, né, que é aquela função Mishra, Mishra's Bird, né, aquela função que eu mostrei no início. Eu passo para ela o valor de trial e um valor do target. Se o trial retorna um valor menor, então eu pego o target naquela posição e coloco o trial, né? Eu estou a fim do quê? O meu objetivo aqui é minimizar. Então, se o meu objetivo é minimização, problema de minimização, então o que eu tenho que fazer? Dentro do target, eu tenho que colocar o indivíduo que me retorna um menor valor. E esse valor eu vou descobrir através da função Mishra, né? Então, eu faço isso. Bom, aqui acabou, né? Essa aqui, faço isso aqui N vezes, né? A reprodução aqui. E no final, eu vou percorrer o meu target, né? Aqui simplesmente, eu vou percorrer meu target e descobrir quem que é o menor valor, né? Poderia até fazer aqui com um min, né? Eu nem precisava disso aqui com NumPy, eu vou até alterar depois, próxima aula. A gente pode pegar, porque como eu estou trabalhando com NumPy, ele tem um min, já retorna o menor valor ali. Mas, enfim, eu vou percorrer todos os elementos do meu target e vou descobrir qual aquele que retorna o menor valor, e o menor valor eu salvo o índice. E no final, eu escrevo. Então, veja aqui, ó, na vez que eu executei, ó, deu exatamente o menor valor aqui. Mas vamos executar de novo. Vamos. Aqui vai dar um probleminha, né? Que a gente tem que... A função fitness, tem que executar ela. Pronto, fitness. Vamos ver se realmente ela está funcionando. Então, aqui tá, gerou o gráfico. Agora vamos gerar aqui a função e, ó, conseguiu o menor valor. Pegou realmente o menor valor, ela calculou. Que, como é uma função simples, né, ela conseguiu com 10, 10. Ó, com apenas uma população de 10, e com 10 gerações, a gente conseguiu descobrir, né? Olha que interessante, se eu pegar, aqui, ó, eu criar esse target aleatoriamente, com esses valores aqui, ó, random, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele já menos 37, ele não pegou menos 106. Por quê? Porque se a gente fosse analisar o comportamento, ele criou uma população aqui, aí ele vai ficar em volta aqui, ó, até ele vai expandindo, que é a diversificação que eu falei para vocês, né? E então o que a gente faz? O target aqui, ó, eu tenho que colocar indivíduos mais pulverizado possível, né? Então vamos executar, ó, cadê o menos 83, tá vendo? Ó? Executar de novo, ó, menos 7, menos 88, menos 82, menos 77, menos 85, menos 105, menos 102, então tá aí. Aí aqui, eu peguei aquele código, né, o mesmo código, só que eu coloquei dentro de uma função. Para quê? Para a gente poder brincar com as gerações, tamanho da população, né, e alterando esses parâmetros aqui. Então, eu posso chamar essa função com diferentes parâmetros e gerar estatísticas, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu gerei, né, um tamanho 10, 10, 10, 50. Então, o que eu fiz? Um ponto importante aqui. Eu executei
aqui. Aqui, né? Olha, eu executei, né, o tamanho da população, primeiro com 10, depois com 50, depois com 100. Gerações, primeiro com 10, com 50 e 100, né? Então ele fez, né? Como é um for dentro de um for, ele pegou 10, 10, 10, 50, 10, 100, 10, 10, 10, 50, 10, 10, 10, 50, 10, 100, 50, 10, 50, 50, 50, 100, 100, 10, 100, 50, 100, 100. Só que eu não repeti isso uma única vez. Para cada uma dessas configurações, eu repeti 30 vezes. Né? Isso aqui é o que vocês devem fazer na hora que vai avaliar o comportamento. Eu não vou executar uma única vez, igual eu fiz aqui, né? Uma única vez, deu 102, beleza, mas se eu executasse de novo, né? Se eu executasse de novo, agora deu menos 87. A gente tem que fazer uma média disso daí, para analisar os parâmetros. Posso executar uma única vez. Então, aí eu executei 30 vezes, né? Aí, com essas 30 vezes, a gente gerei um gráfico aqui mostrando, ó, que ao longo, né, aqui, ó, 150, né, que é a repetição, que é o tamanho da população e a geração. Então, uma população de 100 com 50 gerações é o que trouxe o melhor, na média, melhor resposta para mim, né? Aqui é o desvio padrão, né, também, ó, só que o desvio padrão é interessante que quanto maior for, né, a tendência é que o desvio padrão ele vai estar mais diluído, né? Mas, contrariando o que eu disse, 100 gerou aqui um desvio padrão muito alto, maior do que todo mundo. E esse gráfico aqui ele é mais interessante, ó, porque aqui ele mostra as duas coisas, mostra as médias, né, e o desvio padrão. Né? Então, nessa configuração que eu estou aqui, né, eu ia optar por 150. Só que o que eu não brinquei aqui, que são os parâmetros da minha função, não fosse para fazer uma escolha mais interessante, é trabalhar com esse F e com esse CR. Esse delta não faria tão... Até eu vou tirar ela daqui, esse delta ele não influencia na nossa brincadeira. Então, delta, isso daqui. Então, são esses quatro parâmetros aqui, é os parâmetros que a gente pode brincar para analisar essa função. Beleza, pessoal? Deixa eu compartilhar esse código com vocês. Eu deixei como atividade na última aula implementar esse algoritmo para fazer aquela outra função, né? A Shekel, né? Aquela outra função matemática, né? Que também é uma função complexa. E aí, em vez de eu fazer a Shekel, eu quis fazer essa outra, mas aí vocês tentem, né, baseado aí nesse código, implementar a da outra função. E, para a próxima aula, seria interessante vocês também, que aí a gente vai finalizar a disciplina, tá? Em relação à questão de conteúdo, né? Eu não vou passar mais nenhum conteúdo, e aí vai ser as avaliações, né, em cima desses algoritmos. Então, para a próxima aula, seria interessante vocês tentarem aí, né, utilizando o DE, né, a função evolução diferenciada, tentar resolver, né, o problema do caixeiro viajante. A gente já resolveu o problema do caixeiro viajante com algoritmo genético. Então, agora vocês têm uma implementação do DE, tem uma implementação do algoritmo genético do caixeiro viajante, então utilize o DE para resolver o problema do caixeiro viajante. E interessante fazer uma comparação entre eles. Em que a gente vai comparar? Soluçando aqui. O que a gente vai comparar? Comparar o tempo de execução, qual foi mais rápido, né?
que é a eficiência, né, e a eficácia. Qual que foi mais rápido e qual aquele que conseguiu realmente descobrir, né, na média, os menores valores, né? Então, seria esses dois parâmetros para a gente poder avaliar esses algoritmos e escolher qual que, né, vamos imaginar que num ambiente de produção, qual dos dois algoritmos seria o mais indicado para a nossa aplicação. Beleza? Entendidos? Beleza, professor. Beleza. Então tá bom. Eu peço licença de vocês, eu tenho uma reunião agora às 17h30, então eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, mas ainda hoje eu coloco essa aula para vocês, tá? Recorri aí para... Eu copiei no chat também o código, tá? Então já pega aí, já salva, que eu vou encerrar aqui a aula. Então, bom trabalho para vocês e a gente se vê na quinta-feira. Certo, professor. Obrigado.